Teocracia é o sistema do governo sob a direção imediata de Deus através de seus ministros e seus representantes. A teocracia era o sistema de governo instaurado na terra em sua criação. Quando Deus constituiu Adão como sumo sacerdote e líder, quando as leis de Deus, tanto temporais como espirituais, eram reveladas e administradas. Todas as gerações posteriores a Adão, em certa medida, viveram sob as leis deste sistema de governo. Na época do profeta Samuel, o povo de Israel estava imerso em total corrupção, total iniquidade. Haviam violado praticamente todos os convênios feitos com o Senhor e a apostasia já estava disseminada e a adoração aos deuses pagãos se encontrava introduzida em todas as 12 tribos de Israel. O relacionamento de convênios do povo com o Senhor não passava para muitos de uma vaga lembrança, uma lembrança distante do passado. Não há como servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Lúcifer. Os líderes de Israel, eles imerso a toda essa iniquidade, a toda essa apostasia, a toda essa corrupção, eles procuram o profeta Samuel e eles dizem para ele que eles queriam um rei. Eles queriam ser governados por um rei, como acontecia com as nações gentias, as nações pagãs bem-sucedidas. Eles queriam um rei que liderasse suas batalhas, suas guerras, e que conquistasse os seus inimigos. E para isso, eles usam uma desculpa. Eles falam: "Ô Samuel, os seus filhos são corruptos, os seus filhos, eles não são bons juízes em Israel, porque eles fazem tratamentos irregulares, eles distorcem as leis, ou eles preferem ou dão preferência de benefícios para um ou outro, eles não são justos." Então eles começam a justificar dizendo que os filhos de Samuel não eram bons e que por isso eles não queriam mais esse tipo de governo de juízes e profetas. Eles queriam um rei. A coisa é que eles queriam ser governados como as nações vizinhas. E então eles usam essa desculpa, né, para que Samuel pudesse constituir a eles um rei. Samuel fala para eles: "Olha, eu acho que não é uma boa escolha que vocês estão fazendo." Na verdade, Samuel naquele momento ele se sente muito triste com aquela situação. E eles então insistem e Samuel fala: "Olha, não é uma boa escolha que vocês estão fazendo, trocar o maior dos reis por um rei pequeno, um rei comum, um rei como os outros." Deus havia sido o rei do povo de Israel durante todo o tempo. Havia lutado suas guerras, havia libertado o povo da escravidão do Egito, havia conduzido o povo de Israel como homens livres a uma terra fértil, a tão conhecida terra prometida. Samuel disse: "Não é uma boa coisa que vocês estão fazendo." E Samuel advertiu ao povo sobre 3 males principais provenientes de ter um governo monárquico, de ter um rei, como eles estavam querendo. E essas 3 coisas eram: taxação onerosa. Ele disse: "Vocês vão receber impostos que vocês não conseguirão pagar, e tudo será imposto, vocês terão que pagar até para respirar." Isso é complicado pensar que um rei não vai implantar taxas e impostos para vocês. A segunda: o rei vai arregimentar força de trabalho. O que é isso? Ele vai se apropriar de filhos, de empregados, de vocês, para trabalhar para ele. O rei ele vai querer isso, ele vai querer formar a sua força de trabalho com pessoas das famílias de vocês.
E a terceira, o rei vai embargar as suas propriedades particulares, ou seja, as casas de vocês não serão mais suas, as fazendas de vocês não serão mais suas, pertencerão ao reino, pertencerão ao rei. E eles insistiam, não, nós queremos um rei, nós vamos assumir isso, nós queremos um rei. Então Samuel procura o Senhor e vai bater um papo com o Senhor. E chega inclusive a se lamentar com o Senhor daquela escolha péssima que o povo de Israel estava fazendo. E Deus disse para ele, Samuel, tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas como eles estão pedindo um rei, há muitos inconvenientes, mas eles querem assim, então eu vou atendê-los. Samuel, então, após essa consulta, ele retorna até o povo de Israel e vai conversar com o povo e volta a lembrar, olha, a escolha de vocês não é uma boa escolha. E o povo insistindo. Então ele relata para eles a conversa que ele teve com Deus, com o Pai Celestial, com o Senhor. E ele relata o que o Senhor disse. E ele diz o seguinte, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é costume do rei, ele vai tomar os filhos, né, das famílias, né, e esses filhos serão empregados dele, e ele vai colocá-los em seus carros de combate, né, com seus cavaleiros, e eles estarão à frente das suas batalhas, né? Ele fala, isso é o que vai acontecer. E ele continua dizendo, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Então ele fala, os seus filhos vão fabricar as armas para o rei, eles vão ser colocados nas frentes dos comandos de batalha, eles vão trabalhar na lavoura, eles vão semear e vão colher, e tudo para a subsistência do rei. E ele continua dizendo, e tomará as vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras. Ele fala, vossas filhas, as filhas de vocês, vão trabalhar lá no palácio, vão ser cozinheiras, vão ser perfumistas, vão ser padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas serão tomadas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Ele fala, olha, toda a plantação de vocês não serão suas, porque primeiro vai servir ao rei, e o rei vai dar a vocês o que ele acha que deve. Ele vai se apropriar das suas vinhas, né, de toda a sua colheita, e ele vai distribuir a quem ele acha que deve receber. Então as coisas que hoje vocês têm, os seus pertences, não pertencerão mais a vocês, pertencerão ao rei. E ele conclui dizendo, também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Acabará com o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Ele fala, e vocês vão ser servos do rei. Vocês vão servir o tempo todo ao rei. O rebanho de vocês não será de vocês, será do rei. Então Samuel explica bem detalhadamente ao povo. Mas muitas vezes, não só o povo de Israel, mas nós como povo, temos a cabeça dura. Somos orgulhosos às vezes, somos cegos às vezes, temos muito ego, somos teimosos e insistimos com as nossas escolhas que nem sempre são as melhores. Não é interesse do rei cuidar das necessidades do povo. O poder do rei é um privilégio e é inerente à sua função acumular privilégios e inclusive adulações questionáveis. Pessoas que adulam o rei, que dão presentes ao rei e sempre em troca de algum benefício. Raros foram os reis que não sucumbiram, que não cederam ao poder. E no momento em que um rei, por melhor que seja, ele é destituído da sua posição, o outro rei que toma a posição, se ele for um rei corrupto, se for um rei perverso, todas as liberdades e direitos adquiridos deixam de existir, porque o novo rei quer implantar as suas leis, o seu domínio, quer estender
a sua liderança, sua autoridade, e muitos abusam. Um governante corrupto promove a corrupção, e a destruição, ela perde o limite. Uma destruição individual e coletiva. Um governante, ele vai decidir de acordo com a sua visão. E muitas vezes, apesar de vermos histórias tristes de governantes que usurparam o poder, de governantes que se aproveitaram do povo, de governantes que escravizaram o povo, de governantes que desviaram erários públicos do povo, de governantes que aprovaram leis que não beneficiariam o povo, de governantes que enganaram o povo com falsas promessas, de governantes que prometeram coisas e fizeram alguns benesses para convencer o povo de que aquilo era o máximo que ele poderia oferecer, quando na verdade ele estava oferecendo migalhas, e o povo se satisfaz com aquilo. Dependendo do governante, ele chega a colocar viseira no povo, ele acaba cegando o povo. Por quê? Porque ele trabalha com o engano, com a fraudulência, com a mentira. E muitas pessoas, elas se acomodam e se sentem bem naquele engano, porque elas começam a desacreditar no seu potencial de conseguir mais, de fazer melhor. Então ele se acomoda. Estou bem, estou sobrevivendo. E quando o governante é corrupto, ele domina inclusive a mídia. E a mídia é um poder de convencimento, de engano, de mentiras. E a mídia, então, é uma arma poderosa na mão de um governante. O governante vai fazer pactos com a mídia para que as notícias sejam compradas, para que as notícias sejam maquiadas, para que as notícias sejam omitidas. Isso através de um governo corrupto, de um governante corrupto. E muitos são enganados. E vivendo nesse engano, eles não conhecem a verdade. E não conhecendo a verdade, eles acabam defendendo sempre a mentira, porque aquela mentira, de tantas vezes que foi falada, passou a ser a verdade que eles passaram a acreditar. Nós não vivemos no governo teocrático. O governo de Deus, ele não está neste momento implantado. E até que esse governo teocrático venha, até que ele exista, nós somos obrigados a nos sujeitarmos aos governos e poderes existentes. Por isso, saber escolher nossos governantes deve ser uma prioridade em nossas vidas, uma prioridade em nossas sociedades. O profeta Samuel, ele atendeu o povo. E então Saul foi constituído rei. Foi ungido rei de Israel. E a partir de Saul, o que vamos ver foram sucessões de grande sofrimento e perdas, e tragédias e lamentações através de todos os reis que o sucederam. Mesmo que ao início fizeram coisas interessantes, coisas boas, mas acabaram sucumbindo às tentações, ao poder que eles detinham nas mãos. O próprio Saul. A vaidade, a prostituição, a idolatria, a guerra pela guerra e não pela defesa da própria terra, passaram a dominar todos os reis, passaram a dominar o coração de todos os reis que foram sucedendo. Quando o homem recebe poder e passa a acreditar que ele pode governar o mundo, e o mundo que eu falo é aquela nação em que ele está como governante, quando ele esquece de Deus, quando ele esquece que o poder que ele tem foi Deus que o concedeu, então ele começa a promover a destruição individual e coletiva. Com Saul foi assim, com o rei Davi, que sucedeu a Saul, foi assim, e inclusive com Salomão, que sucedeu a Davi, o filho de Davi, Salomão. E na época de Salomão, inclusive, o reino de Israel, ele se dividiu em dois. Os filhos de Salomão eram Roboão e Jeroboão, e ambos desejando o poder,
A causa de impostos foi o motivo que fez essa separação, e as 12 tribos elas se separaram, 2 tribos ao sul e as outras 10 ao norte. De todos os reis que sucederam, Israel passou a colher tristes resultados. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A pior coisa para uma nação é quando ela está dividida, quando ela está polarizada. Então ela não resiste, porque as forças externas são muito grandes. E muitas vezes, aquele que detém o poder, ou aquele que busca o poder, não se preocupa em uniformizar esse desejo, em fazer a coisa comum. Ele quer o poder, independente do que possa acontecer. E se ele pode dominar, tanto melhor. Então é importante entender que Israel, ao ser dividido, ele vai ter problemas gravíssimos, porque começam a pensar diferente. Como uma família dividida, também vem a destruição. Em qualquer ambiente, quando há essa separação, então vem a devastação. E é isso o que acontece com o povo de Israel. Nós passamos a conhecer a essência de uma pessoa quando a ela nós damos poder. Quando a pessoa ela adquire o poder, então é quando ela começa a se revelar. A vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens, quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Muitos governantes, de acordo com a sua posição, se acham deuses, se acham senhores da verdade ou da mentira, porque a sua mentira passa a ser a verdade que eles criam ou que eles querem que as pessoas passem a acreditar. Nós chamamos isso de abuso de poder, ou tem outros nomes, mas o poder faz com que o indivíduo passe a desejar mais poder e domínio. E então ele passa a se sentir acima de leis, acima de regras, acima de normas. Este mundo é um lugar que nos foi concedido para aprender a sermos melhores. E nele somos sujeitos a viver sob leis e ordens. Aprendemos que, desde nossa criação, viveríamos sobre lei e ordens, e aprendemos sobre a lei da compensação. Ou seja, tudo que nós fizermos nessa terra, nós vamos receber de acordo com o que fizermos. Receberemos a nossa recompensa, tanto para o bem como para o mal. Essa é a lei da compensação. O que semeamos, um dia colheremos. Se praticamos uma boa ação, de alguma forma seremos recompensados um dia. E se praticamos o mal, um dia receberemos a penalidade correspondente. Inclusive em relação aos nossos pensamentos, porque estamos à mercê das consequências inerentes a eles. Muitas vezes pensamos e depois agimos, ou somos vítimas deles que resultam em nossa fraqueza. Esse é o princípio da vida. É uma lei universal, eterna, que governa cada movimento que fazemos diariamente nessa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos tem uma consequência. Nós podemos chamar isso de efeito dominó, ou seja, o que eu decido, ele vai refletir nas pessoas que estão próximas de mim. Então por isso muitas vezes uma pessoa pede uma coisa a Deus e Deus não concede, porque ao conceder àquela pessoa, na verdade Deus está atendendo o que eu pedi, mas aquela pessoa tem um relacionamento com Deus e Deus acha que aquela pessoa deve ter as suas experiências. Então quando Ele atende o meu pedido, Ele está impedindo que aquela pessoa tenha as suas próprias experiências, os seus próprios desafios. Por isso não é tão simples eu pedir
e não receber, e depois culpar a Deus que não ouviu a minha oração e que não atendeu a minha oração. Não é assim, porque cada um tem a sua história, tem a sua vida. Então, quando eu peço, Deus vai analisar o que eu estou pedindo, mas também Ele vai analisar se aquilo que eu estou pedindo para alguém, se é viável e se vai corresponder às escolhas que aquela pessoa vai fazer ao longo da sua vida ou de acordo com aquilo que ela está recebendo. Então, por isso as coisas devem acontecer de forma natural. Inclusive, muitas vezes, quando nós somos muito protetores ou superprotetores de um filho, ou de um parente, ou de um amigo, o que seja, e nós queremos então interferir num processo normal de vida para poder atuar para aquela pessoa, muitas vezes não seria o mais viável. Muitas vezes nós estamos impedindo que aquela pessoa ela passe pelas próprias experiências reservadas para ela. Deus disse: há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus, desde antes da fundação deste mundo, na qual se baseiam todas as bênçãos. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Então, é a famosa lei da colheita, em que tudo o que semeamos, também ceifaremos. Essa é a lei da vida. Não podemos culpar a Deus por nossas más escolhas. Muitos de nós escolhemos mal porque não pesquisamos, porque não estudamos, porque não buscamos, porque não oramos com real intenção, porque não confiamos no Senhor, porque somos orgulhosos para ceder, porque somos arrogantes conosco mesmos, com nós mesmos, porque não nos perdoamos às vezes, ou porque não buscamos entender o que está passando conosco como uma experiência de crescimento, mas confiamos em nossos próprios julgamentos do que é bom e do que é mal, sem preocuparmos se nossas escolhas estão em sintonia com o Senhor ou não. Apenas um capricho. Nós não estamos qualificados para julgar os planos de Deus. Nossos olhos não são os olhos de Deus e nem nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Não há como servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Lúcifer. E esta foi a escolha de Israel. Nossas escolhas determinam o nosso destino. Espero que você tenha gostado, e se gostou, dá seu like e compartilha para que outros possam chegar neste mesmo conhecimento. Até o próximo.